Os mais variados meios fluem através de tubulações e tanques todos os dias. Exemplos: água potável, sucos, óleos, combustíveis, ácidos ou salmoura. Esses meios podem ser propriedades completamente diferentes e, por isso, existem diferentes princípios de funcionamento para detectá-los. Por exemplo, medição de pressão absoluta ou relativa, pressão hidrostática e também pressão diferencial. A primeira origem científica sobre medição de pressão foi documentada no meio do século XVII. Galileu Galilei fez alguns testes com bombas para solucionar diferenças de altitude para propósitos de irrigação. Evangelista Torricelli conduziu a pesquisa com colunas de mercúrio e descobriu o status do vácuo. Blaise Pascal estudou esses experimentos, então continuou a pesquisa e determinou o peso do ar. Pascal chamou esta força de pressão, e para homenageá-lo, o Sistema Internacional de Unidades de Pressão passou a usar seu nome. Pressão é o resultado de uma força sendo exercida em uma área. Os instrumentos de pressão podem ser utilizados para detectar pressão absoluta e pressão relativa, e para determinar variáveis de pressão e nível em tanques, e também vazão em tubulações. Primeiramente, vamos olhar mais de perto o modo de operação deste princípio de medição, usando o exemplo de pressão absoluta e relativa. Pressões podem ser medidas continuamente em uma tubulação com líquido. Vamos olhar de perto a diferença entre pressão absoluta e relativa, usando o exemplo da célula cerâmica. Na célula cerâmica, um material eletricamente condutivo é aplicado a um substrato cerâmico, formando um capacitor. Quando a pressão é aplicada, o diafragma sofre deformação, causando mudança na capacitância. A célula de medição para a pressão absoluta é fechada e mede vácuo. Em um ambiente atmosférico, a pressão do ar é indicada. Em uma célula de pressão relativa, um pequeno furo na cerâmica permite a compensação de pressão entre a pressão atmosférica e a pressão dentro da célula. A célula mede o valor relativo à pressão ambiente. Em um ambiente atmosférico, a pressão do ar não é indicada. Na medição de pressão hidrostática, a altura da coluna de líquido presente no tanque gera uma pressão na célula do instrumento através da gravidade. A pressão gerada pela coluna de líquido é proporcional ao nível e à densidade do meio. Em um tanque aberto, a pressão é continuamente compensada em relação à pressão atmosférica. Portanto, o ar na parte superior do tanque não afeta a medição de nível. Porém, em adicional à pressão da coluna de líquido, a pressão atmosférica também age no sensor. O sensor de pressão que mede a partir da pressão atmosférica é chamado de sensor de pressão relativa. Vamos olhá-lo de perto. A célula de medição chamada de Contite é baseada na tecnologia piezoresistiva e foi particularmente desenvolvida para a medição de nível hidrostático. O princípio de funcionamento é baseado na ponte de Whetstone. Quando a pressão é aplicada, a ponte é deformada, o que altera sua resistência. A membrana em contato com o processo é preenchida com óleo incomprensível, que transfere a pressão de processo até o sistema eletrônico, onde a pressão é medida. Na medição de pressão diferencial, em um tanque fechado, a pressão atmosférica não tem interferência na medição de nível. Além da pressão da coluna de líquido, a pressão superior acima do nível também é medida. Ambos os valores são transferidos para o transmissor por capilares e tubings. O transmissor calcula a diferença entre a pressão superior e inferior, e então o valor do nível no tanque é determinado. Os instrumentos